A bateria de sal fundido que vem sendo utilizada em carros elétricos recebe esse nome por empregar sais fundidos a elevadas temperaturas. Nesse tipo de bateria é necessário que ocorram as seguintes semi-reações, que estão aqui. Aqui a gente tem alguns valores de potencial padrão. Então o que acontece? A UERJ não disse se esse potencial padrão é de redução ou oxidação, mas como essa primeira equação a gente está recebendo elétrons, né, que é fulano mais beltrano mais elétrons, então eu estou recebendo elétrons, então eu estou tendo aqui uma reação de redução. Então aqui eu estou trabalhando com o potencial padrão de redução. E essa outra equação aqui, a gente tem o quê? O potencial padrão de oxidação. Por que é de oxidação? Porque eu estou tendo o camarada perdendo elétrons, doando esses elétrons. Então a UERJ ela não disse do que se trata esses potenciais. Então eu acho importante desde já a gente dar esse toque em vocês, porque o que a IUPAC recomenda? A IUPAC ela recomenda que sejam dados os potenciais padrão de redução. Só que aqui nessa questão ele não disse se é de oxidação ou redução, porém as equações elas são um parâmetro para você ver que a primeira eu estou recebendo elétrons e a segunda eu estou tendo a perda de elétrons, a oxidação. Então automaticamente esse potencial de cima é de redução e o de baixo é oxidação, tá? Mas daqui a pouco a gente pega isso. Então vamos lá. Inicialmente a gente quer saber qual é o sal formado no processo. Então como essas equações são do processo, o sal formado vai ser o NaCl, tá? Então a gente vai ter como sal o NaCl, que vem ser o cloreto de sódio, que é um sal famosíssimo, né? É impossível você nunca ter ouvido falar do cloreto de sódio. E aí ele quer saber qual é o tipo de ligação interatômica. Então a gente vai ter como ligação interatômica o quê? A ligação do tipo iônica. Por que é iônica? Porque ocorre entre íons. Aqui a gente tem o Na+ e o Cl-, tá? Observem que nós temos aqui um metal e um não metal. Então isso já dá um spoiler pra gente aí que é a ligação iônica, tá? E aí depois ele pede para que a gente apresente também a reação global da bateria e determine a diferença de potencial no estado padrão em volts. Então, primeira coisa que olha, já temos a reação de redução e a de oxidação. Então, como finalidade didática, eu acho bacana falar para vocês que normalmente nós professores, quando vamos apresentar essa matéria para vocês, né, de pilhas, a gente explica primeiro o que vai acontecer no ânodo, né, que é a perda de elétrons, e depois coloca o que acontece no cátodo e aí faz a reação global por ali, tá? Então eu queria que você identificasse que eu vou começar a visualizar essa segunda equação para seguir meio que a forma como as pessoas costumam aprender. Então se liga, olha, na reação de oxidação eu produzi 2 mols de elétrons e na reação de redução eu consumi 2 mols de elétrons. Essa quantidade de elétrons ela já está igual. Então o que isso significa? Isso significa que eu não preciso efetuar o balanceamento dessas equações entre si, já que a quantidade de elétrons está igual. Então o que eu faço? Eu faço um cancelamento do que o que está do lado esquerdo se repete no lado direito ali e o que restar vai entrar na reação global. Então o que eu posso cancelar? O elétron com o elétron, que já está igual. Depois eu vou cancelar quem com quem? 2 mols de cátion monovalente de sódio com 2 mols de cátion monovalente de sódio, eu cancelo. E aí o que vai restar? A reação global será, eu vou começar aqui por debaixo, né? Aqui, 2 mols de Na mais NiCl2, e aí é só isso. Aí depois a gente vai ter, lá do lado direito, a gente vai ter Ni mais 2 mols de NaCl. Essa daqui é a reação global. Se você está vendo o vídeo e falou assim, Marcelão, eu coloquei NiCl2 mais 2 mols de Na, tá certo? Tá. Aqui eu botei o mesmo, inverti, também tá certo, tá, gente? Não tem nenhum problema não. Show? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer o cálculo da DDP, né? A diferença de potencial. O que normalmente, né, a gente explica? Se a IUPAC, ela recomenda que você use os potenciais padrão de redução, né, o que a grande maioria das questões fornecem, a gente faz diferença de potencial é igual ao potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução do ânodo. Por que a gente faz isso? Porque esse sinal negativo ele vai
trocar o sinal. Na prática é essa. Então, se você troca o sinal do potencial de redução do ânodo, sendo que o ânodo ele não reduz, ele oxida, então seria a mesma coisa de virar para vocês e falar que a diferença de potencial vem ser o potencial padrão de redução do cátodo somado com o potencial padrão de redução, já estou falando besteira aqui, apagando. O potencial padrão de oxidação do ânodo, porque o ânodo ele sofre a oxidação. Eu vou mostrar para vocês aqui como funcionaria a resposta utilizando essa fórmula aqui, tá? Então a gente vai pegar o potencial padrão de redução do cátodo, que é menos 0,23. Então a gente teria, menos 0,23 volts somado. Então, se eu vou somar, eu mantenho o sinal, né? Somado com 2,71 volts. Então, mais 2,71 volts. Então, a gente teria aqui a diferença de potencial vai dar aqui um valor igual a mais 2,48 volts. Ó, diferença de potencial positivo, característica ali das baterias. Agora, se por acaso a UERJ quisesse dar alguma coisa dentro do que a IUPAC recomenda, o que ela ia fazer? Olha, ela ia virar e nessa equação ela daria isso daqui invertido. Então, ao invés de ser 2 mols de sódio forma 2 mols do cátion mais 2 mols de elétrons, o que a UERJ ela faria? Ela teria dado isso daqui invertido, então apareceria assim, 2 mols de Na+, mais 2 mols de elétrons, produzindo 2 mols de sódio. E aí ela daria o potencial padrão de menos 2,71 volts. Aí, sabendo, né, que numa pilha, uma bateria, a gente tem que quem tem o menor potencial padrão de redução não vai reduzir, vai oxidar. Então, quando você colocasse aqui esse valor nessa fórmula aqui, tá vendo esse menos? Então, quando você colocasse menos 2,71 volts, esse menos iria trocar o potencial, que nesse caso é um potencial de redução. Então, se você está trocando o sinal, você está tirando de potencial de redução para de oxidação. Show? Então é isso, galera. É só uma explicação aí para vocês. É sempre bastante importante tomar muito cuidado aí nas questões que não deixam evidente, assim, tipo, bem implícito. Eu tô te dando os potenciais de redução. Então tomem cuidado com isso. Show? Então é isso, galera. Essa daí vem ser a resolução da questão de número 7.